Então é isso. Vamos começar então. Bom, a aula de hoje, tá? Vai ser a minha primeira aula aí na comunidade. Eu vi que já tem algumas pessoas aqui, o Eric também está aí. Então a aula de hoje ela vai ser basicamente mostrando o que eu fiz, né, na competição do Leto. Para quem não sabe, o Leto subiu no Horsepower. Ele já competiu antes, né? Só que dessa vez foi comigo. Ele chegou com uma proposta em janeiro, final de janeiro. Pô, Saraiva, eu vi seu trabalho, eu gostaria de competir contigo no Horsepower. Daqui, que foi em maio, né? Eu falei, pô, a gente está no final de janeiro, temos aí 2 meses e pouco para subir. E ele não estava em cutting, tá? Ele estava com uma pele boa, uma condição boa, mas ele não estava, assim, estava num off, inclusive. E assim, pessoal, é muito arriscado você pegar alguém logo de cara e querer fazer uma preparação sem saber o histórico dela. Mas foi o que eu falei para o Matheus anteriormente, né? Se você tem um histórico legal, se você já sabe manipular legal, sabe trabalhar com isso, você consegue aceitar uns desafios assim e correndo risco. Nesse caso não foi diferente, né? A gente teve um resultado bem bacana, pegamos segundo lugar na Classic, atrás do Stuart, e terceiro lugar na Men's Physique, né? A Men's Physique foi erro de pose, né? Eu analisando ali, foi a pose dele que não ficou legal e acabou não ficando numa posição legal, senão ele pegaria pelo menos o segundo lugar ali, né? Mas foi interessante, foi uma experiência muito boa e a gente está no off agora para competir no próximo ano, tá bom? Então vamos lá. Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, pode ir mandando, tá? É uma aula bem comprida aí, vai demorar um pouquinho, mas é só mostrando para vocês tudo que a gente fez até o momento. Bom, esse é o Leto, né? Aqui a gente tem a diferença do físico dele. Na foto da esquerda, essa daqui, né? Foi a sua primeira competição, que no caso ele subiu ano passado, né? E essa daqui foi a do Horsepower agora, no final, em maio, que a gente subiu, tá? Foi lá em Balneário. Bom, logo de cara, a gente teve 3 meses de preparação, então todo o ganho muscular foi durante a sua preparação, tá? Ou seja, eu tive que pesar a mão em algumas coisas para a gente conseguir chegar no físico legal. E foi a proposta que eu falei para ele. A gente tem pouco tempo, é arriscado, mas se a gente focar em grupos que você tem maior deficiência e consiga extrair a maior quantidade de carga possível, a gente consegue desenvolver ele, né? Ele topou e, bom, como vocês já podem ver, a gente focou bastante em posterior de coxa, glúteos e a parte dorsal, principalmente medial e baixa do trapézio, e a parte do latíssimo, que ele tinha muita dificuldade na sua expansão, tá bom? Então, no começo, a ideia foi preparar ele em 3 meses para subir no Horsepower, e eu não conhecia o físico dele, né? Eu não sabia nem se ele treinava forte, e realmente ele não estava treinando forte, tá? Eu diria que numa preparação, o que faz o físico desenvolver de verdade é o treino. Porque, assim, físico por físico, todos jogam bomba, todos fazem dieta. Só que não é todo mundo que consegue treinar de fato ou consegue extrair o máximo do treino para conseguir ter um resultado bacana lá na competição, né, que a gente faz a preparação. Espera aí, que tem um pessoal que entra. Então, esse é o físico dele, né? Quando ele chegou até mim, vocês veem que ele está no físico de off, né? Ele não está em preparação, né? Ele está até com BF razoavelmente bom, tá aceitável, não está gordo, não está nada. Mas a gente vê que ele tem deficiências no físico dele, né? Principalmente a parte do posterior, como eu falei para vocês, né? Aqui embaixo, no posterior. E... Peraí, deixa eu... A parte do posterior aqui embaixo, a parte do vasto, né, que acaba não aparecendo. Eu gostaria de lembrar de uma coisa, que uma das partes do físico que mais chama detalhe
né, que surpreende os jurados numa competição, seriam os adutores, tá? Que se você, numa pose de costas, conseguir colar os adutores ou na pose de frente, dá um volume maior nas suas pernas também, tá? Então, é uma coisa que eu sempre tento trabalhar bastante em qualquer tipo de atleta, porque isso dá um volume maior nos seus membros inferiores, senão fica com aquele vão aqui no meio, tá? Outra região também seria o sartório, que chama muita atenção, tá? Se ele aparecer seco, cara, batata, você já vai ganhar algumas posições ali na frente. Logo de cara, eu vou pro protocolo dele para vocês darem uma olhada. No dia 20 de janeiro, ele já chegou para mim com texto e NPP e retatutida, tá? Mas é assim, como que eu trabalho essa questão? Eu tenho um protocolo base, que é um protocolo, como eu falei no começo, que é de texto e masteron ou texto e DHB, tá? Eu não mudo esse protocolo base, independente da pessoa. Ou é masteron ou é DHB para homens, tá? Porque assim a gente tem um controle bem legal do estradiol durante toda a sua fase de preparação e a gente tem a texto ali para dar todo o suporte para o cara também na preparação. Só que como ele já estava usando NPP, ele tinha uma resposta boa com o NPP, acabei deixando. A reta foi um plus, né? Porque como tinha pouco tempo, ela ajudou muito durante a sua prep, principalmente em relação à alimentação, né? Que ele estava comendo menos, então tirou a sua fome e também a sua força. Para quem não sabe, a retatrutila, ela aumenta muito a sua força, cara, aumenta demais. E ela aumenta também a síntese de proteínas, tá? Então, é só benefícios que trouxe para ele durante a preparação. Tivemos uma melhora na pele, tá? Vocês vão ver no final as fotos, como a qualidade de pele dele foi melhorando durante a prep. É bizarro. Então, como ele já estava usando 2 miligramas, eu acabei deixando. Não fiz alteração, foi fazer alteração lá para frente, perto de tirar ela, tá bom? Então, logo de cara, a gente teve, no dia 20 de janeiro, texto masterão em NPP, e na 12ª semana, a gente manteve tudo igual. Agora, 10 semanas antes, como eu falei, foi uma preparação bem apertada para ele competir, né? Pelo fato disso, eu tive que acelerar. Mas a parte de acelerar dele ainda é pouco comparado ao que a gente vê por aí, tá bom? E a ideia foi, Leto, a gente vai dar uma acelerada para a gente conseguir construir massa onde a gente deve, a gente precisa disso, né? Senão, pô, você vai subir pior do que a sua última competição, então a gente vai ter que dar uma acelerada. Porém, eu vou puxar muito o seu treino para isso. Vocês vão ver depois, tá? Como o clenbuterol dele, a gente não sabia se era original de fato, né? Eu joguei 2 ml logo na 10ª semana, para ver se era original. Bom, a gente não teve nenhum feedback bom do clenbuterol, não teve nada, colateral zero. Aí eu falei, pô, eu acho que é falso, né? Então, por não usar ou usar, acabei deixando o clenbuterol até os últimos dias ali, as últimas semanas da sua PrEP. E realmente, eu acho que era falso de fato, quem subiu até 4 ml, 5 ml ali, não fez nem cócegas. Então, realmente, o clenbuterol não bateu, tá? Mesmo com pressão, medição de pressão, não deu em nada, tá bom? Aí, como já estava na 10ª semana, a gente já começou com os orais. Os orais eu sempre separo em 2 vezes por dia no caso dele. Por quê? Eu poderia muito bem utilizar como forma de pulso, né? O pulso, para quem não sabe, é quando a gente usa pré-treino. Porém, como eu queria usar mais o perfil anabólico de todas as drogas que ele estava usando, então a gente começou com os orais separados em 2 vezes no dia. Logo na primeira refeição, sempre junto com as refeições, tá? Antes da primeira refeição, ele tomava o oxandrolona e o estano, e antes do treino, ou na refeição 3, ele tomava novamente. Nesse caso, ele estava tomando 2 vezes por dia, todos os dias, sem parar, a partir da 10ª semana, tá bom? Aqui estão as semana 9, 8, 7 e 6, né? Nesse caso, como vocês podem ver, ó, os protocolos iniciais, na parte injetáveis, não mudou, né? Testosteron
Perdão. A partir da 9ª semana, a gente colocou a trembolona, né? Então, a gente tirou o NPP, simplesmente trocou dose por dose, tá? E a gente manteve. Olha que interessante. Em alguns casos, se ele estiver usando DECA, que é um pouquinho mais longo, o NPP também faz isso, né? Mas se a relação texto e, no caso, a nandrolona não tivesse legal, poderia até gerar uma leve ginecomastia nele. Mas como a dose de texto estava muito alta, a nandrolona estava muito baixa, e juntamente eu já estava utilizando o masterol legítimo, né? Não causou esse desequilíbrio no E2. Então, acabou não dando uma gineco ali no caso dele. Então, foi tranquilo trocar NPP pela trembolona, tá? Mantemos ali a retatrutida e o clenbuterol. Como você pode ver, até a 6ª semana, tá? Orais, a gente já começou a subir um pouco mais. No caso, 50 miligramas de oxan por dia e 20 de estano por dia, tá? Agora, 8ª semana, a gente manteve tudo, foi aumentando apenas na refeição 3. Na 7ª semana para frente, mesma coisa, tá? 6ª semana para frente, a mesma coisa, tá bom? No caso da 6ª semana em diante, o que aconteceu nessa 6ª semana? Você pode ver que ele vai usar só oxandrolona, né? Porque acabou o estana, tá? Então a gente manteve só a oxa, não teve problema nenhum, tá? Eu sempre faço a assimilação das duas. A oxa, porque ela tem uma afinidade de queima, né, de gordura, da lipólise, é muito alta, tá bom? Então eu acabo utilizando. E o estano, porque ele consegue tirar muito a água tecidual. Então, um cuida da parte da gordura. A Oxam, inclusive, tem estudos que falam que ela tira muito a parte da gordura abdominal, né? Então, acaba sendo até um pouco mais interessante também por esse lado. Fora que, a força da Oxam já é alta. Juntamente com a da Stano, é mais alta ainda. Então, como um cara, ele tá naquele processo que eu falei no início, o cara tem que ganhar massa muscular, mesmo em preparação e cutting, com o aumento das cargas, né, gradualmente, isso vai facilitar muito para ele, tá bom? Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes a força do cara aumenta tanta, né, que pode até acabar gerando uma lesão. Então, o treino, ele tem que estar bem estruturado para isso, para acabar não gerando uma lesão futura, ou o cara acabar treinando demais e acabar estressando também, tá bom? Aqui vai na 5ª semana, aí foi quando eu falei para vocês, né, que, vou testar e subir o clenbuterol para ver se tá batendo mesmo. No caso, eu joguei 3 ml, 2 ml, 3 ml, 4 ml. No final, pessoal, o clenbuterol não fez cócegas, ele era falso, tá bom? Então, a gente acabou deixando só por precaução, só para, deixa aí, só para fazer cócega aí, não fez nenhuma diferença, né? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não? Então, fechou. Deixa eu ver aqui no YouTube se tem chat ao vivo. Deixa eu ver o chat ao vivo. Fechou. Então, vamos lá. Aí, no caso, a gente tem a 3ª semana, mesma coisa, vocês veem que não muda muito, só que a gente acabou retirando a retatrutida na 3ª semana. O ideal, eu sempre gostei de tirar ali pela 5ª semana. Porém, a gente teve um probleminha durante a 3ª semana para frente, durante a 4ª semana para frente, que ele tinha pensado em competir numa competição anteriormente, que foi a LBF, né, lá no Sul, que ele estava em viagem, ele foi lá representar o evento, e o pessoal falou, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Eu falei, cara, você pode tentar, pinta e sobe. Bom, ele pintou, subiu e ganhou o primeiro lugar na Men's Physique e na Classic também, tá? Então a gente manteve a retatrutida nessa semana para literalmente garantir o rebote que ele ia ter depois. Ele teve um rebote, né? Teve 3 quilos de rebote ali. Aí a gente continuou com a reta nessa semana para ele perder isso daí.
e eu tive que fazer umas mudanças ali na alimentação dele também, né? Mas foi bem tranquilo, saiu os 3 quilos ali em uma semana novamente, tá? Então, mesma coisa na quarta, terceira e segunda semana, tá bom? A diferença, não sei se vocês perceberam, é que a dose da trembolona subiu, né? Que antes era 150, a partir da quinta semana foi para 300 mg. Isso daí eu sempre faço como forma de escadinha, né? Como você pode ver, eu nunca subo tudo de uma vez, ó. A questão da Trembo, que era 150, mudou para 300, 5 semanas perto da competição. Retatrutida, ó, era 2 mg, desceu para 1,5, 1,5, 1,5, e na terceira semana saiu. Os orais, a mesma coisa. Ele não tinha oral na 12ª, na 10ª semana para frente ele começou com os orais, tá? Então, sempre assim. Chegando lá perto da segunda semana, a gente fez uma coisa, que foi testar o halotestin, né? O que aconteceu? Uma semana antes do campeonato, ele ganhou um halotestin e a gente queria testar para ver se era original de fato o halotestin. Então, uma semana antes, já com a comida lá embaixo, né, apertado demais, usamos halotestin 2 vezes na semana. Inclusive, ele bateu o PR dele, das cargas deles nesse dia, que ele usou halotestin. E a ideia era literalmente fazer uma série por exercício, uma série válida por exercício, nos dias que ele usar halotestin, com o máximo de carga possível, né? Além do halo ser original, ele acabou tendo como posso falar? Uma resposta, né, muito boa nesse dia, extremamente boa, em questão de força. Ele não reteve nesse dia, tá? Ele, inclusive, perdeu mais peso graças ao estresse que ele passou no treino, batendo os PRs dele. E, bom, não é legal você ficar passando ralo assim o tempo todo, porque senão o seu peso pode subir também, né? E como a gente precisava apertar muito o tempo, então não podia exagerar. Então a gente só usou 2 dias na semana para ver se o feedback estava legal em questão do físico, porque quando você usou ralo, ele puxa muito o seu físico, tá? Em questão de água mesmo, sal, água, potássio, joga tudo para dentro, cara, você fica igual uma máquina lá treinando. Sua força aumenta muito, tá? Na semana do campeonato, como vocês podem ver aqui do lado, ele não aplicou texto nos 3 últimos dias, tá? E aqui no dia 26 e dia 27 foi o protocolo completo, ou seja, Masteron, texto e trembolona, nas doses semanais, né? Então, seu último dia de aplicação de texto foi no dia 27, tá? Os orais ele manteve até o dia do campeonato. Masteron e trembolona, a gente utilizou no dia 1, 50 ml no máximo, apenas nos ombros. Algumas pessoas gostam de fazer aplicação local no dia do campeonato. Eu não gosto muito, porque pode ocorrer, né, de inflamar no dia, acontecer alguma coisa e acabar sumindo as fibras ou, sei lá, a pele começa a inflamar, né? O músculo inflama, pode acontecer. Em semana de preparação, pelo corpo estar bem estressado, pode acontecer. Então, eu acabei deixando para um dia antes ele aplicar Masteron e Trembolona, 5 ml de cada, em cada ponto do físico, né? Então, ele aplicou nos ombros, aplicou no dorsal também, que eram as regiões que ele mais precisava destacar no palco, um dia antes, tá? Bom, isso foi o protocolo dele, tá? Foi o protocolo até ele competir no dia do campeonato. No dia do campeonato, ele só usou oxandrolona e halotestin, né? Então, como vocês podem ver, no dia do camp, pela manhã foi 25 de oxan, 20 de stana. Antes do palco, 50 miligramas de oxan e 1 de halo. E nas finais, pô, as finais demorou muito, tá? Demorou coisa de 5 horas depois. Então, o físico dele já estava bem cansado, ele estava cansado, a gente só tomou oxandrolona e estana, passou o óleo lá, o óleo de bebê, para deixar ali douradinho, bonitinho, brilhando, e subir no palco, tá? Aqui a gente tem o físico dele um dia antes e no dia do show, separadamente, né? Então, ele encheu bastante,
Mexeu bastante comendo limpo, tá? A gente não fez nenhuma refeição pesada, nada de lixo, besteira. Ele não comeu nada disso para competir, tá bom? A gente preferiu não arriscar, porque na última competição dele, por isso que é muito importante você ter um feedback de preparações do seu aluno, né? Então, no caso do Lepe, ele me falou que na última competição ele só comeu comida. Ele tinha comido um cookie antes e deu certo. Então, pô, por que que eu vou inventar de jogar uma pizza no cara, um lanche no cara? Sendo que é a primeira vez que eu pego ele. Então, a gente decidiu repetir isso, tá bom? Então, a estratégia principal que fez o físico dele evoluir foi o treino. Como eu falei no começo, inicialmente, a gente focou muito em posterior de coxa e glúteos e a dorsal em si. Então, a gente fez muitos exercícios que trabalhavam essas regiões. Muitos, tá? Muitos mesmo. Só que tem um detalhe. O Leto, ele já vinha de um protocolo com muito volume, tá? Então, aqui tá o treino dele, um print, tá? De quando ele me mandou, um print do treino dele. Só que assim, como você vai ver, né? Você vai ver que ele tem 2 séries de trabalho na mesa, 3 séries no agachamento, aqui tem 2 séries na cadeira, 2 séries no leg, enfim. Para quem não sabe, o Leto, ele utilizava a minha planilha Memento Mori, que é de Upper Lower. Só que, quando ele estava com o treinador dele antigo, ele começou a fazer o treino dele, que era um treino, esses aí que vocês estão vendo, tá? Que são, se eu não me engano, 5 treinos na semana. Só que é muita coisa. Então, por exemplo, no dia de perna, a gente vai ter mesa, agachamento, cadeira extensora, leg, cadeira adutora e panturrilha. O músculo que ele precisava crescer era o quê? Posterior e glúteo. E qual era o que ele estava trabalhando mais? Quadríceps, que é agachamento, cadeira e leg. Então ele tem 3 exercícios que trabalham a mesma região. E só um que era realmente o que ele precisava. Aí está o primeiro erro que a gente vê, tá? Nesse caso, as séries, a quantidade de repetições ainda assim era muito alta, principalmente na mesa flexora, que era de 8 a 12, né? Então ele sempre falou para mim, pô, eu sempre faço de 9 10, 9 10, 9 10. Eu falo, cara, é muita coisa, a gente vai ter que aprender a jogar mais peso aí dentro, né? O dia de peito, a gente tem peito, supino, supino inclinado, supino reto, né? Desenvolvimento, mais um supino reto, fly. Então aqui, ó, a gente tem 4 exercícios de peito num único dia. Ele não ia treinar isso daqui de novo, tá? Então, mais uma vez, se a gente quisesse aumentar mais a musculatura dele em pouco tempo, a gente tinha que apostar em 2 coisas, em força e frequência. Que no final vai aumentar o volume? Vai, mas vai aumentar o volume na semana, não aumentar o volume em apenas uma sessão. Então, pelo fato do músculo ele precisar sempre de estímulos para crescer, porque a cada treino que você faz é um estímulo à síntese proteica, certo? Você cria mais núcleos, e cria mais motorneurônios, que no caso são núcleos, né, musculares, que gera a experiência e você consegue desenvolver maior comprimento de fibra e crescer, certo? Só que nesse caso, ele estava fazendo ao inverso. Ok, tem pessoas que um treino de PPL cresce, legal, cresce. Mas como a gente precisava de uma coisa para ontem, a gente teve que apostar na frequência, volume e força, né? Que a gente treinaria pelo menos 2 vezes aquele músculo na semana, que aumentaria a frequência na semana. Junto a isso, teríamos um volume semanal maior, e mesmo assim a gente teria que aumentar a sua força. A gente vai ter que fazer 3 coisas no treino dele para conseguir crescer ele de fato. Aí que foi o problema, tá? Por quê? Bom, aqui a gente tem treino de costas completo, né? Uma coisa para cada. Treino de ombro. Um dia só para ombro, eu acho exagero, você ter um dia só para ombro, tá? Seria muito, porque o ombro ele é um músculo difícil de crescer.
tá? As fibras dele são bem fortes e rígidas, tanto que o ombro aguenta, a musculatura do ombro aguenta muito volume, né? Não a parte da articulação e os ligamentos, isso não, mas a musculatura do ombro aguenta. E o dia de densidade, que é literalmente o dia que você pega mais exercícios livres e mais força, né? Ou seja, no final de semana ele ficava destruído, cansado. E quando a gente vê um físico assim, pessoal, um físico assim, igual o dele do começo, é um físico cansado, tá? É um físico com cortisol alto, com bastante retenção, porque não adianta nada você se matar de treinar igual maluco, né? E o físico fica estressado. Não adianta, não adianta. Ele não enche, né? Você fica sem glicogênio, o sistema nervoso fica fadigado, enfim. Ah, mas sistema nervoso não fadiga, tá bom. Vá lá fazer um terra com 300 quilos 2 vezes na semana para não ver para ver se não fadiga, entende? Aí, a estratégia de treino dele, inicialmente, foi a seguinte: eu poderia reduzir o treino dele de uma vez só? Não. Então, eu teria que pegar o treino dele, que já era volumoso, deixar ele volumoso, mas na frequência, porém com os exercícios certos para ele conseguir aumentar a sua força, né? Então, como vocês podem ver, vocês vão se assustar agora, tá? Aqui a gente tem 6 dias de treino na semana. 6 dias, tá? A gente ficou assim por quase 2 meses treinando desse jeito. Pois é. Então a gente treinava segunda costas, terça peito e ombro, quarta perna, quinta costas, sábado upper e domingo perna. Só que o seguinte, esse era o dia da semana, só que assim, eu falava para ele, Leto, se o dia X você estiver cansado, acordou zoado, não vai treinar, só trabalha e pronto, tá? Então ele não precisava ir religiosamente todos esses dias, tá? E o dia que ele ia, a semana que ele ia, obviamente ele ficava destruído. Mas foi uma estratégia rápida que a gente teve que fazer para gerar esse estresse no volume inicial logo de cara. Mas aí que vem a questão. Por mais que sejam 6 dias da semana, eles vão falar, pô, Sarai, você jogou logo 6 dias, né? Cadê o low volume? Galera, não existe low volume, tá? Todo volume é individual e depende do momento que você está fazendo, tá bom? Então, se vocês forem ver, ó, o treino de domingo, que é o treino de pernas dele, a gente vai ter 2 a 3 séries por exercício, né? Então, a gente vai ter mesa, hack, elevação pélvica, cadeira flexora, beleza? 4 exercícios, e todos eles eu falava para ele deixar uma repetição na reserva. Então não era para ele falhar. Porque se ele falhasse em todos, né, ele não ia aguentar fazer esse volume. Então a gente deixava uma repetição na reserva e apenas alguns exercícios eu mandava ele falhar. Tipo mesa flexora, que é um músculo que ele precisava mesmo, eu falava, meu, vai até falha, né? Hack squat, não precisa. Elevação pélvica, tenta ir até a falha ou próximo a ela, né? Então, a gente separou um treino que ele conseguiria treinar ali na semana sem prejudicar o próximo. Então, ó, só de posterior de coxa, a gente tem 3 exercícios aqui, não, 4 exercícios, tá? De glúteos, a gente tem 2 exercícios iniciais, que seria a elevação pélvica e o shift leg deadlift, né? E de perna, a gente já tem o hack, o leg e a cadeira extensora. Então, tá bem dividido, digamos assim. Tá? 3 para cada. Bem dividido 2 vezes na semana. Ok? Presta atenção numa coisa, porque as séries aqui em alguns exercícios são de 3 a 5. Por exemplo, o stiff, leg e deadlift, coloquei de 3 a 5 na série de trabalho. Por que de 3 a 5? Porque eu queria explorar a força dele. Lembra que eu falei no começo? A gente apostou em frequência para aumentar o volume semanal e a força. Então, alguns exercícios eu acabei explorando muito isso. Seria, por exemplo, o stiff leg deadlift, que no caso iria trabalhar já o glúteo, posterior de coxa e o lower back dele ao mesmo tempo, tá? Que inclusive foi um destaque muito grande na competição. Ajudou bastante isso daí. O treino de costas, ele não teve nenhuma grande mudança, assim.
em relação ao que ele já fazia, porém a gente apostou bastante em remadas, tá? Principalmente com pegadas neutras, com o cotovelo próximo ao tronco, porque nesse caso ele conseguiria expandir mais o seu latíssimo durante uma remada. Aí ele conseguiria pegar a parte medial do trapézio enquanto ele fazia a contração, e ao mesmo tempo ele conseguia atingir o latíssimo durante o alongamento do movimento, né? Então aqui vocês podem ver, obviamente, né? O BF contou muito aqui, que a cintura dele aqui nos flancos estava maior, aqui estava menor, porém, a largura ficou muito maior durante a sua preparação, que foi um dos objetivos nossos. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Não, ninguém perguntou nada. Beleza. Então, se vocês forem ver, ó, a remada máquina articulada com pegada neutra seria para a parte do latíssimo, junto à parte medial do trapézio. A remada unilateral baixa na polia, né, com pegada semi-supinada, a gente realizava apenas com foco na parte ilíaca do latíssimo, que seria essa região aqui de baixo, tá? Deixa eu anotar aqui. Caneta. Aqui. Então, a remada baixa, pegada semi-supinada, seria essa região aqui que a gente estava trabalhando bastante, tá? A remada neutra com pegada seria essa região aqui, na parte durante a contração, tá? Juntamente com o latíssimo também. E, obviamente, o pull down a gente também utilizou estritamente para o seu latíssimo, tá? Então, como vocês podem ver, tem 3 exercícios para latíssimo e um deles composto para a parte do trapézio. Então, a gente decidiu focar bastante nessas regiões aí, tá? Uh, aqui lateral, deixa eu ver aqui. Tá certo. Bom, aqui tem uma outra foto lateralizada para vocês verem a diferença, né? Aqui nessa foto já são 8 semanas, né? E aqui é de quando ele começou comigo. Então, aquele treino que vocês viram de, treino extremamente volumoso logo de cara, né? Uma frequência altíssima, funciona, tá? Mas assim, se ele continuasse naquele estilo de treino por 6 meses, ele ia morrer, não ia aguentar. Aquilo é um treino que você faz em períodos extremamente curtos para um resultado grande, depois você muda, porque senão o corpo vai começar a voltar ao estágio inicial. E obviamente, o cara tem que estar comendo super bem, né? Tem que estar descansando super bem, e tem que estar treinando bem também, porque senão não vai adiantar nada e você vai só regredir. Então, não é só jogar um treino assim, com uma frequência alta logo de cara. Não é assim que funciona, tá? Ele teve uns acertos de pose, né, que ajudou também. Tivemos um ganho bem bom no seu ombro. O detalhe do ombro é o seguinte, ele aguenta muito volume e frequência? Aguenta. Mas o ombro é um músculo que a gente usa ele para quase tudo, né? Seja para fazer um supino, fazer supino inclinado, a gente usa muito o nosso ombro, principalmente a parte frontal do ombro. Então a gente meio que já trabalha ele, né? Não precisaria fazer um dia de ombro igual a gente viu antes. Então, a gente poderia colocar o ombro no dia de costas, no dia de peito. Então a gente já trabalharia 2 a 4 vezes na semana esse ombro, tá? No caso, ele não fez um dia de costas, tá? Ele só fez um dia de peito. Porque como o volume dele estava muito alto em um dia só, eu só desmembrei esse volume e joguei 2 vezes na semana. Só isso. Então, isso já deu um estímulo maior, né? O ombro continuar progredindo. Então, após a gente atingir esse volume ideal, que no caso seria esse daqui, que eu estou mostrando para vocês, né? A gente acabou reduzindo o volume e entramos no nosso upper lower, né? Então, da 8ª semana em frente, a gente ficou apenas no upper e lower. Upper lower, eu falo que é uma das melhores estratégias de treino para quem está competindo, tá? Por quê?
É um treino que você consegue progredir a sua carga, é um treino que você descansa legal, é um treino que você tem uma frequência de pelo menos 2 vezes na semana o mesmo músculo para uma preparação, isso é muito importante, porque além do descanso, você consegue manter os estímulos durante a semana, tá? E, obviamente, a força, porque como você tem, vamos supor, tem um dia X, você só vai fazer 2 exercícios, então você não vai desgastar o seu físico em um dia só. Aquela região, você não vai ser desgastado em um dia só. Então, você consegue ter energia e gás para outro dia de treino ainda. Então, a chance de você ter progressão de carga é muito maior, tá? Então, a aposta do upper lower é literalmente os pulsos de síntese proteica. Só isso. Né? E, obviamente, o aumento de força graças a você treinar menos vezes no dia de treino, ou aquela musculatura que você está trabalhando, tá? Então, no upper lower, a gente manteve até essa última semana, tá bom? Até um dia antes do campeonato. Sim, um dia antes do campeonato, a gente foi na academia fazer só uma sessão de vídeo lá, né? Então, a gente fez só um pump lá para ver como que estava o físico e para ver se ele estava enchendo legal o glicogênio. Então, no dia de upper, ele tinha, começando já com costas, né? A remada neutra e a puxada alta com pegada neutra. Então, a gente tem 2 exercícios para latíssimo aqui, tá bom? 2 para latíssimo ao mesmo tempo. A remada, mais uma vez, você vai pegar um pouco nessa pegada neutra, você vai pegar um pouco de parte baixa e medial de trapézio também. Depois a gente foi para 2 supinos, supino reto na máquina e supino inclinado na máquina, tá? Básico total, e um de tríceps. Não compensava aumentar o volume de braço? Não, porque o braço, ele é muito propício a causar lesão se você aumenta o volume muito rápido assim. Então, não é todo mundo que aguenta um volume muito alto de braço, tá? Então, eu prefiro não exagerar na dose dele, deixando mais para músculos maiores ou músculos que aí aguenta mais carga. Bom, dia de pernas, cadeira adutora, como eu falei no começo, eu sempre vou trabalhar adutores com os alunos, sempre. Pô, Saraiva, eu não tenho como trabalhar na cadeira adutora, o que que eu posso fazer? É só fazer qualquer movimento que tenha flexão de quadril flexão de quadril e flexão e extensão de joelho, como, por exemplo, um leg press, um hack squat, até agachamento, né? Mas que você mantenha as suas pernas abertas. Então, por exemplo, em vez de você agachar com o joelho reto e os pés retos, você só abre um pouco mais, deixando os pés um pouco mais afastados, né? Um pouco, vamos dizer, em relação ao seu quadril, né? Aqui está o meu quadril. Você deixa um pouco mais afastados em relação ao seu quadril. Deixa o seu pé, em vez de deixar reto, você vira ele para fora. Não muito, é só um pouquinho. Por quê? O seu joelho ele tem que acompanhar a ponta do pé. Então, você deixa o joelho acompanhando a ponta do pé e faz o movimento. Dessa forma, você vai conseguir alongar os adutores, ao mesmo tempo você vai trabalhar ele na parte encurtando no movimento e alongando embaixo, né? Então, você sobe ele encurta, você desce ele alonga. Então, aí você consegue trabalhar os seus adutores. Se for com as pernas fechadas, você não consegue trabalhar tanto adutor. Tanto que, se vocês quiserem fazer um teste depois, tenta fazer em slow ou qualquer outra forma, com as pernas desse jeito. Você vai sentir bem os seus adutores também, tá? É uma outra forma também de trabalhar sartório, né? O pessoal fala, como que eu vou trabalhar sartório, né? Aí vê o vídeo do Jorlan fazendo uns vídeos lá de trabalhar sartório. Não é assim, tá? O sartório, ele também é ligado no seu quadril. Então, ele tem uma parte ligada na ponta do seu quadríceps, ali perto, na parte distal do seu joelho, né? E a outra parte no seu quadril. Então, ele faz um filamento assim. Então, qualquer movimento que você esteja com a perna um pouco mais aberta e você, como se fosse um agachamento, né? E você tem uma amplitude legal, descendo o máximo possível e subindo, como num agachamento, um hack, um leg, você também já vai trabalhar bem o seu sartório, tá? Então, a cadeira extensora ajuda também, mas não tanto porque não tem tanto flexão e extensão de quadril, né?
Aí a gente tem a mesa flexora, o stiff leg deadlift, como eu falei antes. A gente também está explorando muito a força nele, junto com o leg press aqui embaixo. E olha que legal. Não sei se vocês perceberam, mas o número de repetições aqui, ó, tá de 3 a 6, tá? Por que de 3 a 6? Nesse caso, de 3 a 6, a gente começou a explorar mais a força dele. Porque como a gente está perto das últimas semanas, faltando 8, e ele está lotado de orais, literalmente está tomando ali mais de 100 miligramas de orais por dia, eu falei, vamos explorar sua força, tá? Então, sempre quando ele chegava ali perto de 5 repetições, ele subia a carga, tá? Tinha dias que ele fazia, vamos supor, um stiff leg deadlift com 200 kg para 3 repetições. Eu falava, meu, legal, bacana, tá dentro da faixa, mantém, entendeu? Descansa o que for preciso, mantém o peso. O mais importante nessa fase é você manter a carga do que você reduzir ela e aumentar o número de repetições. É mais importante você poupar o seu físico de um estresse a mais do que ele reduzir a carga, do que reduzir a carga. Então é melhor ele manter o peso e fazer uma repetição, duas, três repetições, porque assim, o Leto ele é barbeiro, tá? Então ele trabalhava o dia inteiro. Ele acordava às 5 da manhã para treinar e depois ia para a barbearia trabalhar. Então ele acordava, já chegava em casa à noite cansado, destruído, e de manhã ele acordava para treinar em jejum. Então ele já chegava meio cansado na academia. Então a regressão de repetições era maior. Então eu falava para ele, Leto, mantenha a carga, não importa o quanto você fizer de repetições, tenta manter pelo menos 3, que é o que eu te passei, tá? Bom, dessa forma ele continuou progredindo o peso, tá? Continuou progredindo. Então naquele momento foi melhor reduzir o número de repetições do que deixar ele alto, porque de acordo com a rotina dele, do que ele estava comendo e do que ele estava tomando, era melhor explorar a força dele mesmo, tá? Então, isso é uma coisa que vocês mesmos têm que observar no treino de vocês, porque às vezes você quer aumentar muito o número de repetição, e repetição, 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 mas não tem nenhum outra coisa ao seu redor que está propício e te ajudando nisso. Então, pô, é melhor você focar mais na carga ali naquele momento, no número de repetições menor, que vai te deixar ali próximo da falha, do que deixar você mais estressado e querer mais e mais e mais e acabar piorando isso daí, tá bom? Em alguns casos, ele me falava, pô, tal exercício eu não estou conseguindo fazer muitas repetições, né? Então, quando era um caso muito grave, por exemplo, aqui na cadeira extensora, ele fazia tudo isso daqui, né? E ficava cansado já. E é normal ficar cansado, né? Ele ficava morto já. Então, o que que eu falava para ele? Vamos colocar alguma técnica para aumentar o volume dentro daquele exercício que a gente precisa, né? Então, no caso, ele fazia uma série de trabalho na cadeira extensora e fazia um rest pause depois. Rest pause é só fazer uma série, descansa 20 segundos, aqui eu coloquei 15, né? 15 a 20 segundos, aí depois você volta e tenta fazer mais. Aí ele fazia, por exemplo, 3 repetições, descansava, ele tirava mais 2 ali, entendeu? Então, assim, a gente ficava mais próximo da número de repetições que eu queria que ele fizesse, tá? Isso daqui é uma coisa que vocês podem fazer no dia a dia de vocês também. Por exemplo, pô, eu tô num dia muito morto, muito cansado, eu não sei o que eu faço. Faz um rest pause, vai lá, faz, sei lá, eu morri em 5 repetições, legal, descansa um pouquinho e tenta fazer mais 2, mais 3, tá? Pelo menos você vai conseguir bater no volume que você quer ali na sua semana, ou você vai ficar mais próximo de progredir carga, porque às vezes você só tá num dia bosta mesmo, né? No caso do Leto, era uma preparação, pô. Então, todo o treino da preparação, ela tem que ser alinhada na semana que ele tá passando. Igual, chegou na última semana, nos últimos 10 dias, ele falou, eu não vou trabalhar nos últimos 10 dias. Pô, se ele não for trabalhar nos últimos 10 dias, a gente conseguiu dar um implemento a mais ali para ele puxar um pouco mais, tá?
tá? Então, é sempre bom você ver a semana do seu treino ou o dia do seu treino. Às vezes é melhor você ter a sua plano de treino e ver um feeling. Pô, meu, hoje eu tô no dia bosta. Eu vou me matar de treinar? Não, porra. Coloca a carga que você fez na última semana e tenta tirar as repetições que você aguenta ali naquele dia. Porque senão você vai se estressar mais ainda e na próxima semana você vai estar estragado, tá? Então essa é a forma que eu gosto de trabalhar com qualquer um, atleta ou não atleta, tá? A parte, agora os outros treinos, né? Upper na quinta e o sábado perna. Então, na quinta-feira, no dia de upper, a gente só tinha dois exercícios de peito, né? Eu deixei o pec deck no final, porque eu preferi colocar exercícios que ele pegava mais peso logo de cara. E como o peito é um músculo pequeno, eu acabei jogando logo no começo mesmo. E ele precisava trabalhar muito a parte superior do peitoral, né? Então eu joguei logo no primeiro exercício do treino, porque ele precisava subir muito peso ali. Eu falei, meu, vamos ter que progredir mais carga aqui, aumentar a sua força, porque senão ele vai ficar para trás do resto. Porque a ideia era ele progredir todos os músculos do corpo. E o peito era o que ele menos estava progredindo. Então, joguei logo de cara no primeiro. A remada curvada, ele fez livre e, de novo, ó, como é um exercício livre, eu queria que já tem um desgaste muito grande do físico, 3 a 5, mesma coisa. Remada pronada na máquina, né, para a parte posterior de ombros, medial do trapézio, pega até um pouquinho de superior de trapézio, se você deixar muito aqui para cima, né, pega bastante romboides também. Aqui o desenvolvimento na máquina, o pack deck, como eu falei, com o rest pause, de novo, só para acumular volume, né? E no dia de pernas, cadeira abdutora de novo, flexor, elevação pélvica, o pêndulo. O pêndulo foi uma coisa legal, porque no meio da preparação dele, ele falou, meu, Saravia, tem pêndulo aqui na academia. E eu gosto muito do pêndulo, porque ele gera menos estresse nas articulações, comparado a um leg press ou o hack squat ruim, né? Se você pegar um hack squat ruim, cara, você vai ter um torque muito alto no seu joelho. Tanto que o pessoal utiliza bend no hack squat. E se for um leg press ruim, mesma coisa. O pêndulo ele não tem isso, porque a sua variação de tensão é muito alta. Então ele vai ficar do começo até o meio é fácil, do meio até o final é difícil. Bom, pelo menos é assim os pêndulos que eu conheço, né? Então você tira da plataforma fácil, aí ele vai ficando pesado, 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 para depois ficar leve. Então ele não tem aquele torque, né? Aquela tensão extremamente alta no começo do movimento, que é onde é propício a gerar maior dor, que é o que acontece no leg press ou no hack squat. Então o pêndulo acaba sendo muito mais vantajoso, até para quem tem problemas no joelho, tá? Então, como eu não quis sobrecarregar ele, a gente jogou o pêndulo ali no meio do treino. Tá bom? Que mais? Aqui, o bíceps no Scott. Mesma coisa, rest pause de novo, mais uma vez. Deixa eu ver aqui se vocês perceberam uma coisa. Ó, ele só fez 2 exercícios de braço e 2 exercícios de tríceps na semana, tá? Porque eu não queria aumentar o volume disso, gerar lesão e causar algum problema ali no meio da sua preparação. A gente focou mais em exercícios que a gente conseguiria pôr peso, aumentar a força, para gerar esse aumento aí na frequência muito rápido. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Aqui é a mesma coisa, né? Tá. Aqui, ó, foi perto do final. Então, agora é o final da sua preparação, tá? Então, o final da sua preparação, pode perceber, ó, que alguns exercícios já subiu o número de volume novamente. O que eu falei antes? Ele não tinha ficado 10 dias sem trabalhar? Então, ficando 10 dias sem trabalhar, a gente começou a aumentar um pouco mais esse volume, faltando os 10 dias, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar de 6 a 8, na série de trabalho, em vez de 3 a 6. Com isso, ele precisou reduzir um pouco a sua carga, tá bom?
mas foi coisa mínima mesmo. Em vez de fazer 100 quilos no supino, por exemplo, ele fez 95, tá? E ficou legal, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem alguém me ligando? Tá, peraí. Beleza. Aí depois, a gente continua nesse processo, tá? Até uma semana antes, beleza? Mesma coisa para tudo aqui. Claro, exercícios que têm maior estresse no sistema nervoso, como SLDL, a gente manteve o número de repetições um pouco mais baixo, né? Remada também, remada curvada livre. Então, é legal nas últimas semanas você fazer muita máquina do que exercícios livres. Porque aí você, além de deixar o seu corpo mais intacto, mais tranquilo, o risco de lesão é menor. Igual já aconteceu de aluno meu, na última semana, literalmente a última semana, não sei se vocês vão lembrar do Rafael, né? Na última semana ele bateu o PR dele no terra, ele fez 320 quilos no terra, tá? E isso acontece por causa da quantidade de hormônios que o cara está tomando, orais que ele está tomando, e como é um... E no caso do Rafael, ele também estava fazendo de 3 a 5, só que ele fazia uma série só. Então, pô, ele só tinha uma chance de pegar o peso. Aí, durante a preparação dele, ele não sentiu nada. Passou um mês depois da sua competição, ele começou a sentir dores na lombar. Em decorrência, obviamente, do aumento de carga que ele teve durante a sua prep, tá? Só que durante a preparação ele não vai sentir, ele nem sente dor. Vai sentir depois. Então, tem que tomar muito cuidado com exercícios livres no final da sua preparação. É lá que acontece lesões ou problemas do tipo. Então tem que tomar muito cuidado. Eu prefiro, nas últimas semanas, deixar a maior parte máquinas e deixar os livres para depois, quando ele voltar no off dele, tá? É menos chance de dar bosta. Literalmente, é menos chance de se machucar. Acho que você já deve ter visto alguém numa preparação fazer agachamento livre nas últimas semanas e, sei lá, romper um tendão, rasgar um músculo, pode acontecer. Mas isso acontece muito pelo aumento da carga do cara, né? O cara fica extremamente forte. Todo mundo acontece isso? Não. Muitas vezes é um histórico, né? O cara treina tantos anos ali, nunca se preocupou em fazer um check-up no corpo, recuperar o músculo, sempre treinando com alto volume, aí de repente ele vai fazer uma preparação com cargas maiores, volume mais baixo, e o músculo já tinha algumas lesões, já tinha alguns machucados. Eu já peguei caso de pessoas que treinaram a vida inteira com os ligamentos do ombro rompido. O cara treinou a vida inteira sem conseguir levantar muito o braço, achava que era normal. A vida inteira colocava peso, meu. Muito peso no desenvolvimento, muito peso para lá e para cá. Aí um certo dia o cara vai lá fazer um ultrassom, vai ver que tá rasgado os tendão do ombro. E ele nunca se tocou, entendeu? Então, muitas das lesões que acontecem por aí é do histórico que a pessoa tem treinando, tá? Uma lesão, ela não surge de uma hora para outra, tá bom? Então, aqui a gente tem o resultado desse trabalho todo, né, desse físico aí, do acúmulo de frequência que a gente teve. Então, mais uma vez, você quer uma estratégia rápida para você, logo de cara, aposta na frequência. Frequência que no final vai dar volume e tenta aumentar a sua força dentro disso, beleza? É a única forma de você crescer rápido. Frequência que vai dar um volume maior na semana e, ao mesmo tempo, estimule a sua força. É essa forma que você consegue crescer rápido em pouco tempo. Você vai manter isso para sempre? Não. A vida é como se fosse uma log, sabe? Logaritmo. Que ela começa a subir exponencialmente e de repente ela para, ou então, ou ela para, na verdade ela continua subindo, né? Mas ela sobe tão pouquinho que você quase nem percebe. O nosso físico é a mesma coisa. Então, você vai fazer esse estímulo, né, de aumento da frequência, que vai aumentar o volume semanal,
aumentando a síntese proteica a cada treino, aumentando a sua força, mas ao mesmo tempo, você já vai saber que em algum momento você vai ter que ajustar a dose dessa frequência ou desse volume que você jogou para continuar progredindo. Porque senão vai acontecer duas coisas. Ou a sua força vai empacar, né? E muitas vezes ela pode cair, ou o seu físico começa a desalinhar e ficar estressado, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ter uma dose muito legal. Por exemplo, agora o Leto está no upper lower ainda, treinando 4 vezes na semana, com 2 séries por exercício e apenas 4 exercícios por dia. Só isso. É metade do que ele estava fazendo no começo dessa preparação. É metade. E é bizarro, porque as pessoas chegam e falam, o cara tá em prep, é low volume o tempo todo. Depende. Depende do que você quer. Você quer manter o físico dele? Você quer aumentar a muscularidade durante uma preparação? Ou você quer aumentar a força dele e a densidade? Né? No meu caso, eu quis duas coisas, volume e densidade. Então, primeiro eu foquei no volume, depois eu foquei na densidade. Tá bom? E essa densidade, muitas vezes, é uma coisa que o cara já tem, tá? É apenas glicogênio para dentro do músculo, sódio e potássio. Sódio, potássio e carboidrato. É isso. É isso que vai dar a densidade no palco. O Eric está aí, ele pode falar isso praticamente. É isso que vai dar a densidade, porque quando a gente está no palco, o que vai faltar a densidade também é isso. Ou o cara está faltando potássio, ou está faltando carboidrato, ou está faltando sal. Alguma dessas três coisas está faltando e não está gerando a densidade no físico dele. Opa! Oi. Me citou aí? Não, estou falando sobre a questão de densidade, o que gera densidade no físico, num palco, muitas vezes o que a pessoa erra, no caso, é a dose de potássio, sódio e carboidrato, né? Que às vezes a Então, pessoa, ela joga muito carboidrato, muito sódio, mas não tem potássio. Então o físico ele não fica com aquele aspecto hard, denso, com veias aparentes, não fica, ele não vai ter nenhuma contração e o músculo não vai puxar nenhum nutriente também, né? querendo ou não, quando você usa algum diurético, usa muita água, você acaba excretando muito potássio e muito sódio. Isso, Então, assim, você está desidratando. Se você desidratar demais, você não consegue mais encher. Então, às vezes, você vai precisar dar uma água com sal pro cara no dia do campeonato. isso. E isso vai mudar o físico dele. Ele vai subir 3 vezes maior. Uhum. E a galera tem medo, porque você pode errar a mão e ficar retido. Isso. Por isso que a gente estende bem a preparação, para não ter retenção, para poder ficar manipulando a água sem todo esse medo pré-campeonato. Uhum. Nesse caso ainda, tem uns que são mais radicais e jogam insulina com mais medo ainda, só que aí é mais um tiro no escuro que muitas vezes dá errado. Eu não gosto de jogar insulina pré-campeonato. Eu só vejo essas loucuras no backstage. Eu até hoje Eu, nunca joguei em ninguém e eu não vejo benefício nenhum. Nem eu benefício. tenho um amigo que faz, um coach que faz, mas ele é um cara assim, ele já é bem, assim, bem velho, sabe? Bem antigo. Então ele já manja bastante jogar insulina, quando ele conhece bem o cara, mas eu não gosto. Uhum, uhum, Porque a insulina, ela também tem algumas alterações no organismo com a água e o potássio. E a insulina não puxa só carboidrato para dentro da célula. Às vezes ela vai puxar aminoácido, vai puxar gordura. Então você pode dar uma embaçada legal que você não consegue mais arrumar. isso. Então pode até estragar o físico. Muitas Não, das vezes, geralmente vai estragar. sim, e muitas das vezes quando sobe no palco, o cara fica suando também. É, Começa a o que ficar aconteceu lá muito com o Ramon lá no Mister Olímpia. Oi? Foi exatamente o que aconteceu lá com o Ramon. Sim. Os caras tentou manipular a insulina, porque ele estava menor que o Sebum, não lembro qual que era o ano, e ele perdeu pro Mike e pro Sebum. Os caras tentou manipular a insulina nele. Uhum. Acontece. Até o coach dele lá, que dizem ser o melhor do mundo, vai errar uma vez ou outra. Porque é muito individual. Vai ter cara que você preparou 5, 6 vezes
E uma das preparações vai ser diferente, porque naquele dia o corpo dele estava com outro objetivo. Você ligou algum modo de sobrevivência do cara, o cara tá doente, não sabe, o sangue dele não tá legal, entendeu? Então nunca é uma ciência exata. Por isso que você tem que ver o cara sempre, o tempo todo em competição. É, isso é, isso é. E a insulina e o potássio, eles têm uma afinidade, né, também, que, assim, quando você joga o potássio junto com a insulina, a insulina tenta puxar o potássio junto. É, Tem a insulina, ela tenta puxar várias coisas, não é só carboidrato. isso, não só o carboidrato, É. potássio, sal, A e insulina também ativa a glúten, a insulina ativa o fator metabólico, a insulina ativa outros fatores endócrinos. Então você vai puxar muita coisa. Você não vai puxar, você vai puxar pela tireoide, você vai puxar pela musculatura em si, que é um músculo, que é um órgão endócrino, né? Que a musculatura faz parte do sistema hormonal. Então, assim, você vai mexer com uma coisa que vai mexer com umas 10, 20 outras. Então a galera tem que estudar muito, você tem que saber muito o que estiver fazendo. Geralmente, o melhor é nem mexer. nem mexer, nem mexer. É preferível o cara ficar descansando, comendo ali, que o físico enche, jogar, sei lá, um oral, um halotestin, agora eu gosto de utilizar, e pronto. Banana, que tem bastante Uma potássio, batata, uva jogar passa, um hambúrguer, jogar algo industrializado, que já vai aquele sódio, aquele glutamato da vida que já puxa bastante água. sim, sim, sim. A galera fala, a galera não gosta de industrializado, mas a melhor hora de jogar é pré-campeonato. Na pré-campeonato, principalmente perto das finais. É, porque, assim, se você puxou muito, cara, se o cara fez lá 12, 16, 20 semanas de prep, ele vai estar seco o suficiente para você manipular a água. Vai, vai. Sempre vai. E a chance de errar é menor. A chance de errar é menor. Agora, se você for finalizar um cara, eu acabei de finalizar um cara em 8 semanas praticamente. Não deu pra mexer, não deu pra fazer muita coisa. E ele nem tava pronto. É, sabe quando você pega um desafio assim? Ele não tava. Não dá pra manipular assim, ficar Sim, jogando um monte de besteira. Você tem que jogar o que é certo. sim. Não sei se você usa álcool nos seus atletas, uma dose de cachaça, Um dia antes. mas também excreta muito potássio. Discreto. O potássio, o sódio, o magnésio, o fósforo, são esses quatro aí, são os principais moduladores de água. Então você vai dar uma embaçada ou você vai secar dependendo deles. Mas é principalmente potássio e sódio que você tem que saber usar. Um dos problemas que eu vejo é o pessoal usando isso no dia da competição. Aí você vai ver, o cara não enche de jeito nenhum, mas ele tomou uma cachaça antes de subir no palco. Ah, não dá, não dá para tomar pré-palco. Não dá. Inclusive, cara, uma curiosidade é que o antigo treinador do Leto, no dia da competição, jogou hidroclorotiazida nele. Hidroclorotiazida, que No é. dia da competição. Então, você tem que tomar cuidado principalmente com as associações, as interações E medicamentosas. sabe o que Porque aconteceu? às vezes você coloca um diurético poupador de potássio, aí o cara coloca um Islocar, que é mais potássio. Aí o cara morre. O cara tem uma alcalose, que é o sangue do cara fica muito alcalino, ele morre. É uma hipercalemia dele também. É, Então, aí ele e jogou. acontece de morrer, a gente sabe de fisiculturista, somente nos Estados Unidos que morreu. Teve uma figura que era gigantesca que morreu faz alguns meses Sim, sim. disso. Ela morreu de alcalose, pré-palco. E o que acontece muito nesse caso aí de potássio e diurético foi no caso do Leto, eu achei bizarro, e perguntando, cara, por que que o cara jogou diurético no dia da sua competição? Ah, porque não estava muito seco, não estava não sei o quê. Olha a foto dele. Ele não conseguia contrair as pernas, não contraía nada. O potássio É, foi embora. Aí o que aconteceu? O peso dele continuou descendo depois da competição, né? E ele começou a passar muito mal mesmo. Aí eu falei, claro, o diurético foi bater depois, né? Não bateu antes que deveria ter sido. Então, tem meia-vida do diurético e outra. o diurético. Sem, sem os minerais, principalmente potássio, cálcio e magnésio, você não consegue fazer a contração, né? A Não, quitina e miosina. O músculo não puxa. Então o cara não consegue contrair no palco. O, aí, aquele cara que morreu, como que era? O Dallas. O Dallas aconteceu isso, ele não estava conseguindo contrair pré-palco, de tanto abuso.
Entendeu? Aconteceu isso com ele, e é comum de acontecer. É comum. Então, às vezes, na última, igual eu falei, eu gosto de fazer uma escadinha. Eu deixo o diurético se for necessário. Normalmente a gente sempre acaba usando, né? Mas, Eu gosto de espironolactona e eu gosto de furosemida, que é um diurético de álcool, só que ah, ele é bem mais poderoso. é mais. Não dá para você jogar furosemida com muita coisa. Uhum. Furosemida nem mesmo, somente com espiroquetona. Literalmente, porque é muito forte. É muito forte. Assim, se o cara tiver muito embaçado, ou você quiser pegar uma condição muito forte, você já conhece o cara, e você não mexeu no sal nos últimos dias, dá até para usar. Tá. Agora, se você estiver fazendo uma manobra muito pesada, não dá. Você pode até matar o cara, furosemida. Principalmente a dose. Tudo dose também. Os caras querem jogar. Antigamente eu não lembro como que era o nome do furosemida que os caras usavam lá na Europa, 150, 200 miligramas por dia, na pré-competição. E o cara fazia 4, 5 dias disso. Aí o cara às vezes já tá com 1 miligrama de anastrozol por dia, que já tá jogando água para fora. Já tá com trembolona, já tá jogando água para fora. Já tá com masteron, já tá jogando água para fora. E aí, o músculo não precisa de água, não precisa de mineral. O pessoal esquece disso. Aí o cara tá com o rosto de caveira e o músculo flat, bunda caída, o físico parece que tá em off, inclusive, de tão flat que o cara tá. Aí o cara joga um sal no cara, depois de tudo isso. Aí o físico muda, porque tava precisando de sal. Aí o cara acha que, pô, tá arrasando. Sim, Mas ele só tava quase matando o cara e deu um antídoto. sim. Não precisava disso. Tanto que a melhor coisa que dá para fazer no backstage para competir, literalmente é só. Bom, é a minha estratégia que eu faço, o Saizen faz a mesma coisa, não sei se o Eric também faz. Pede pro cara levar 2 a 3 marmitas de proteína e carboidrato, coisa leve, tipo um peixe, sei lá. Nada Arroz de pesado, peixe, arroz de frango nada pesado. Manda o cara levar carne vermelha, que vai pesar bastante. Isso é uma e outra coisa que o Gatorade. pessoal erra também, tá? Acordou no café da manhã, os cara tem treinador que faz o cara comer uma bacia de comida logo de manhã. Pô, se você faz isso, na competição, o cara tem que manter o quê? A cintura fina, fazer vácuo, né? Puxar o físico legal. Se você coloca muita comida logo de cara na parte da manhã, o cara não vai conseguir fazer isso. Às vezes pode dar uma constipação lá no meio, encher de gases, ou até soltar a barriga, né? Então, no café da manhã, no dia da competição, sempre prefiro alimentos mais fáceis de digestão também. E que, obviamente, tem o carboidrato, o potássio, o sal que ele vai precisar ali para competir. Então, eu não sei se você segue a mesma linha, né? Mas tentar utilizar alimentos que em poucas quantidades tenham muito macronutriente. O Eric que falou da banana, eu gosto bastante de uva passa também. A uva passa, pô, é um salgadinho desse tamanho, você come um daquele rápido e fácil, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Então, eu gosto da banana porque ela tem fibra. Tem as fibras E também. geralmente o cara fica constipado, como você falou. Isso dilata a linha abdominal dele. Ele fica com gás, ele fica peidando, ele fica sem conseguir ir no banheiro. Até porque muitos coaches, né, muitos preparadores, tiram as fibras do cara, porque acham que a fibra vai embaçar o físico dele, O que é errado. que é errado, que não embaça. Só se você estiver fazendo muita merda para um pouco de salada embaçar seu físico. Então aí o cara deixa o cara totalmente constipado, o gás vai dilatar a linha dele, Vai, entendeu? vai. Então, banana, aveia, mel, que é probiótico, vai ajudar o cara a segurar bem. E também geralmente vai ajudar o cara a encher, somente a banana, porque a banana é extremamente calórica. Você vai comer uma banana, às vezes ela tem, sei lá, 100 calorias, 150 por banana. Você faz o cara comer uma penca, uma dúzia pré-palco. Nem precisa de muito. Ah, se quiser alguma coisa a mais, põe um salgadinho pro cara. Pega um Doritos lá. E outra, Gatorade, porque é sal, sal, sal. Se Gatorade, você desidratou, ele vai precisar de sal. vai, vai. Gatorade é uma coisa que eu gosto bastante também. Principalmente
É um soro, né? Que é bom para qualquer hora. Qualquer hora. Pré-palco, pós-palco, tem que molhar a boca, dar um Gatorade lá pro cara. É a melhor coisa que dá para fazer. E é gostoso também. Ainda mais se o cara fica ali o dia inteiro sem beber nada. Putz, Gatorade dá uma ajudada. Deixa É. eu ver. Às vezes que eu usei álcool no dia do palco, foi um pouquinho de vinho. Mas não foi muito também, não. Foi uma dose, né? Foi, sabe esses copinhos de café? Sei, sei. Não foi muito, não. Foram, foram dois desses. É mais psicológico isso daí, esse vinho. É. E ainda assim, o cara ficava cuspindo ainda. Tomava um pouco, aí ele sentia a água voltar pela boca, porque dá aquela. O vinho é astringente, né? Ele é muito básico. Então ele Aham. dava. Sentia a água sair pela boca e ia cuspir. Ficava cuspindo assim, na pia lá. E claro, o cara secou. Sim, sim. Eu não sei o que acontece comigo, que eu pego uns caras que querem competir em 8, algumas poucas semanas, mas assim, tem que manobrar pra secar. Tem, tem, tem. O pessoal é maluco, acha que dá pra fazer isso sempre, assim. Não dá, Não não. dá. Aí você fala com o cara e fala, ó, foi agora, foi só pra conhecer seu físico. A próxima eu não vou te preparar desse jeito. O ideal seria levar o cara para competir, aí depois da competição continuar secando e ver outra competição no meio do caminho. Seria o ideal. Aí você já emenda duas, três competições, uma atrás da outra. Aí ele vai É, secando cada competição. se o cara já tá bom, né? É estressante pro físico, né? Mas é o cenário ideal do que ficar a cada 8 semanas, a cada 8 semanas. Então, vamos lá. Ó, pessoal, então aqui na parte da alimentação, lá no começo, a gente tem aqui as quantidades, tá? Então, eram 4 refeições no dia. Então, assim, a proteína no início, ela ficou bem alta, tá? Eu sempre pego uns atletas que no começo eu deixo a proteína mais alta para ver qual é o limite do cara. Para quem assistiu algumas aulas atrás com o Parker, assim, cada pessoa tem um limite de proteína. Cada um tem o seu limite. O ideal seria deixar a proteína próxima a esse limite, sem exagerar. O Leto, ele sempre me falou que tinha problema com proteína alta. Só que assim, a gente teria que ver se é mesmo a proteína de fato ou não. Ele falava que o intestino dele começava a soltar. Só que assim, isso tem muito mais a ver com a saúde da microbiota do que a própria proteína, tá? Então, o que que a gente fez foi literalmente deixar a alimentação dele mais limpa possível, tá? Sem a única coisa ali que teria de farinha seria o pão, né? Não colocamos macarrão, não colocamos nada de outro tipo de alimento industrializado. Então, só o pão no café da manhã para ele comer com ovo e acabou. O resto era mamão, morango, abacaxi, maçã, uva, legumes era cenoura, beterraba, brócolis. Beterraba ele comia pré-treino, principalmente, porque ele gostava bastante de sentir aquelas veias saltadas. Então, a gente usava bastante beterraba, que tem muito NO2, né? A parte do arroz sempre podia ser trocado por mandioquinha. E as carnes, a gente focava em peito de frango ou carne magra, tipo tilápia, filé mignon, frango, essas coisas, tá? Bom, bem tranquilo. E realmente não era a proteína alta que estava causando o problema intestinal, tá? Eram outras coisas que ele comia ao decorrer do dia. Né? Por exemplo, a antiga dieta dele tinha pasta de amendoim, por exemplo, ou coisas desse tipo, que a pasta de amendoim eu não gosto de trabalhar também, tá? Não tem benefício nenhum ela. Então, é só caloria, eu falo que é calorias vazias. Então, eu prefiro jogar a caloria da pasta de amendoim em outra coisa que tenha gordura alta, tipo um ovo, por exemplo, que é muito mais benéfico. Faltando 7 semanas para a competição, ele estava com 74 quilos, 74,8, né? Aí teve um dia aí que ele subiu para 75, mas foi estresse de trabalho. Então, todo o estresse que ele passava no trabalho, lá na barbearia, o peso dele subia um pouco. Então, esse é um dos problemas de preparação.
Então, qualquer estresse, qualquer problema relacionado à sua vida pessoal pode atrapalhar a preparação, tá? Por isso que muitos atletas, eles se isolam, ficam fechados, para não ter nenhuma influência externa. Mas isso não é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, né? Pessoas normais têm que trabalhar, não conseguem fazer isso. Então, qualquer probleminha que sofria, o peso dele subia ali 300 a 500 gramas por dia, tá? A estratégia foi melhorar o sono dele. Então, a gente fez a higiene do sono, literalmente, todo dia ali bonitinho. Chegava às 10 da noite, desligava o celular, desligava tudo, fechava os quartos, tomava o chazinho dele de dormir com lavanda e camomila antes de dormir, e capotava, tá? Não precisou de melatonina em dose alta, era coisinha de 2 a 3 gotas, assim, acabou. A parte da alimentação, né? Então, a gente já começou a baixar mais as calorias. Eu não fico focando muito em caloria, tá? É um detalhe do meu trabalho, que eu não foco tanto em caloria, eu foco mais em relação aos macronutrientes, em relação ao físico dele. Então, como eu falei, a gente tentou achar o máximo de proteína que o corpo dele aguentava, que no caso foi 2,33 a 2,5 gramas de caloria de proteína por quilo, que fica literalmente na base no que o nosso corpo é recomendável, né, para o nosso corpo ali. Então, ficou nessa base. Então, aqui embaixo, ó, vocês podem ver, 2,3 gramas de proteína por quilo, tá? A gente apostou muito nas fibras, principalmente de frutas, tá? Muito mesmo. Porque se eu aumentasse a aveia, ele começava a ter uma leve constipação. Então, ou algum desconforto. Eu sou igual, tá? Quando eu tenho muita quantidade de aveia ali no dia, eu tenho algum probleminha de intestino não travar, mas eu fico com um pouco mais de gases ali, digamos assim. Então, eu preferi aumentar em questão das frutas. Então, ele acaba comendo 800 gramas de fruta por dia. Tá? Quase 1 quilo aí de fruta por dia. Principalmente, eu falava para ele focar muito em mamão ou kiwi, para soltar o intestino e deixar ele cagar bem, tá? Bom, a gente decidiu focar na batata inglesa ou batata doce. Eu falava sempre que era melhor ele comer a batata doce também, porque ela tem um índice glicêmico mais baixo, então ele conseguiria trabalhar ali no dia mais tranquilamente, sem ter muitos picos de hipoglicemia, de insulina, no caso, que às vezes no meio da preparação pode acontecer isso, tá? Você tá ali perto das últimas semanas, você tem uma hipoglicemia. Pode acontecer muito, muito mesmo. A minha esposa, ela teve as 3, 4 últimas semanas isso daí. Não é todo mundo que acontece, mas pode acontecer. Então a gente tem que sempre ficar de olho, às vezes pode acontecer no meio do treino, por isso que é importante você ter um treino também, com quantidade de carboidratos legais, para caso tenha alguma coisa, você está tomando ele, você não sente nada, tá? Então, treino no meio da preparação é muito importante, não só para manter a performance do treino, mas para manter você são, com a cabeça legal também, tá? Inclusive, ele perguntou no dia da competição se ele podia ter tomado um Monster durante a preparação. Ele poderia ter tomado Monster também, tá? Não estraga assim, a menos que seja um vício de Monster, que pode até dar um desequilíbrio ali nas microbiotas, mas ele poderia ter tomado um dia ou outro, só que ele não tomou porque não sabia, tá? Bom, deixa eu ver aqui, o que mais aqui? Aí, faltando 4 semanas, a gente subiu a quantidade de proteína. Como a proteína a gente já tinha resolvido essa questão do desconforto que ele tinha, e a gente precisava ainda melhorar a recuperação de treino, porque ele começou a sentir um pouco mais de dor pós-treino, a gente aumentou as proteínas dele, tá bom? Então, mais uma vez, zero desconforto nenhum, tá? E a gente começou a aumentar mais a quantidade de potássio também vindo de frutas, tá? Então, por exemplo, banana, a gente aumentou mais a quantidade de banana ali no dia dele, e a gente preferiu comer tilápia, tá?
A tilápia e frango, eles já têm uma quantidade alta de potássio. Se eu não me engano, a tilápia ela tem um pouquinho mais que isso aqui, ó. Alto teor de potássio, alimentos com alto teor de potássio. Banana, morango, uva passa, tâmara seca, uva passa seca, tá? Tâmara seca, ameixa, damasco. Essas frutas aqui, ó, elas têm muito potássio. Eu não lembro a quantidade exata, tá? Mas, por exemplo, a banana, se eu não me engano, a cada... O Slow K, se eu não me engano, ele tem 600 miligramas de potássio, né? Se eu não me engano, deixa eu ver. Slow K, eu acho que é isso. Slow K, potássio. Deixa eu só conferir aqui, para eu não me esquecer. Ela tem 600 miligramas. A banana, ela tem uma média de 300, mais ou menos. Então, 2 bananas é igual a um comprimido de Slow K. Só para você ter uma noção. Só que, obviamente, né, não vai ser essas 300 miligramas de potássio que vai chegar no seu filho, no seu corpo. Ele vai ali se despedaçar e tudo mais, tem uma parte que é perdida, enfim. Mas, fazendo um cálculo aí de cada grama de slow carb, cada cápsula de slow carb para cada parte de fruta, a gente tem uma noção o quanto de potássio a gente tem dentro das frutas. Por isso que o Eric falou a importância de comer banana ou qualquer outra fruta no dia da competição e antes da competição, um dia antes, para ter potássio ali, para você poder competir, né, para o físico puxar legal e você poder contrair mais os seus músculos. Outros alimentos eu comecei a pôr, igual eu falei para vocês, a batata inglesa, né? Então a batata ela também tem bastante potássio. Cenoura, ele comia cenoura crua, tá? Literalmente crua, ele pegava e mastigava a cenoura para não faltar potássio, tá? Temos iogurte, e aqui os que mais tem são peito de frango e tilápia. Ele preferiu comer a tilápia para ter esse aporte de potássio, tá bom? As calorias ficaram em 1.900, faltando 4 semanas. E até 7 dias antes do campeonato, também 1.900 calorias, então a gente não mudou. Pô, Saraiva, é muito pouca caloria. Sim, é pouca caloria, pra caralho, mas vou fazer o quê? É poucas semanas de preparação, galera, então não tem muito o que fazer. A gente tem que ir até o limite total, tá bom? Aqui, ó, vocês vão ver, ó, a quantidade de frutas, banana, mesmo, e frutas no geral, aumentou bastante 7 dias antes do campeonato, tá bom? A quantidade de sal, ela variava de 4 a 5 gramas. Então, não precisa, tá? Não precisa tomar 20 gramas de sal para competir. Não precisa, tá bom? Não caiam nessa loucura aí de tomar 20 gramas de sal. Então, o sal variava de 4 a 5 gramas por dia, tá? E 2 dias, no dia do treino, ele tomava mais 2 gramas intra-treino, tá? Junto com, eu passava isotônico em pó. Isotônico em pó você compra na internet, é literalmente, sabe isotônico Gatorade? Só que em pó, tá? E uma creatina lá no meio, juntamente com 2 gramas de sal. Eu colocava EAA, né, aminoácidos também, mas ele não tomava porque, pô, sairia muito caro, tá bom? Então aqui eu já falei a parte do potássio para vocês. No dia do campeonato ele levou arroz e tilápia, tá? E as frutas para comer, junto com salgadinho, mel e sal. Só isso, nada mais. Junto com Gatorade, ele também levou Gatorade e foi bem tranquilo, tá bom? Então, assim, preparação, finalização, dia do campeonato, é bem tranquilo. Não precisa de loucuras, não precisa, pô, me matar de comer, jogar isso, jogar aquilo, tanto para natural quanto harmonizado, não precisa de nada disso. Quanto mais tranquilo for, melhor. Vocês têm uma noção, no nosso lado estava o Sturt. O Sturt estava com a esposa dele dormindo lá. E assim, tipo assim, subiu 2 categorias antes, a gente ia lá, comia, já ia preparar o físico, comia salgadinho, aí o Stuart estava fazendo a mesma coisa que a gente, tá? O Stuart estava com o Sizen e estava eu e o Leto do lado, mas o Sizen não foi, né? Mesma coisa. Até falei pro Leto, falei, aí Leto,
o pré-palco do Sturt é igual ao nosso, não muda nada. Ele ficou até assim, nossa, é verdade. Ele só levantou, bebeu um pouquinho de água lá, com sal, abriu um Doritos e ficou comendo Doritos. É isso, acabou. Precisa de mais coisa? Não precisa. E pré-palco jogou um mel ali e já era. No caso do Leto, não foi diferente. A gente, antes do palco, 2 categorias antes, comeu um pouquinho, jogou mel, jogou sal, fez o aquecimento e subiu. Entendeu? Não precisa de outras coisas a mais, assim. Se a preparação foi bem feita, é só isso. É bem tranquilo de fazer, tá? Água. A água, a gente começou no dia 25 e o dia da competição foi dia 2. Então, ali, a gente teve 7 dias, né? Até a competição. Então, como que eu gosto de trabalhar a água, tá? A água, eu sempre jogo logo de cara o dobro. Então, o Leto estava tomando 4 litros de água por dia, a gente jogou para 8, logo de cara, tá? A gente subiu, aí o que que eu faço? Se o peso dele subir, a gente sobe a água. Se o peso descer, a gente desce a água. Porém, eu gosto de fazer um estilo de pirâmide, onde a gente faz a hiperidratação e aqui ocorre a desidratação, tá? Então, a parte de subir a água, a gente come. Eu sempre utilizei, agora é uma coisa legal, porque assim, eu sempre utilizei a água, peraí, eu sempre utilizei a água junto separadamente do chá, né? Aí um belo dia, fazendo uma preparação, o Eric me fala, cara, já parou para pensar que não precisa fazer essa separação? Você pode jogar tudo junto? Eu falei, é verdade, né? Vai tudo cair lá dentro do seu, dentro de você. Para que você vai separar a água do chá? Não tem necessidade, tá? Então, a partir daquele dia, todas as preparações eu misturo o chá com água em todas as quantidades do dia. É muito fácil. Você faz o chá concentrado e pega o galão de 5 litros, sei lá, joga o chá concentrado lá e o restante de água. Acabou. Você não precisa ficar quebrando a cabeça, quanto de água, quanto de chá. Não precisa ficar quebrando a cabeça, tá? Então, no caso, a gente jogou já 8 litros logo de cara, porque ele estava tomando 4, tá? O peso dele nesse dia, inclusive, eu não lembro o que aconteceu nesse dia, tá? Mas deu algum problema lá no trabalho dele, alguma coisa, ficou estressado, não sei. O peso dele subiu. Ele subiu 1 quilo o peso dele. Bom, seguindo a regra, a gente teve que. Epa, saiu aqui. Ué, aconteceu alguma coisa aqui. Ah, tá, voltou. Então, seguindo a regra, como o peso dele subiu, né, a água subiu mais 2 litros. Aqui, o peso manteve, né? Que no caso aqui ele já estava com 71, aqui ele bateu 70. Aí que quando ele bateu 70, a água começou a descer e o peso começou a descer. Então, seguiu no esquema de pirâmide, tá? No dia 30, a gente tomou 7 litros de água com 3 gramas de cavalinha, 3 gramas de bisco. No dia 1, ele tomou apenas 2 litros de água, menos da metade do dia 30. E é aqui que ocorre a desidratação de verdade, tá? Entre esses dias aqui, entre o dia 29 até o dia 2, ocorre a desidratação ferrada. Seu corpo começa a jogar água, urina, potássio, sódio, tudo para fora, tudo para fora. Aqui ocorre? Ocorre, mas é muito menos do que esses últimos dias aqui embaixo, tá? No último dia, zero água. Porque se eu jogar água nesse dia, após ele ter comido o que ele comeu no carb up, mais o que ele comeu no carb up, o corpo dele vai começar a puxar muita água, muita água, muita água. Então, no dia do campeonato, não é interessante você jogar tanta água no físico do cara, porque senão aquela água não vai diretamente para o músculo. Vai para outros tecidos ali, como o tecido adiposo, né? Vai entrar na sua pele, vai começar a reter muito, ou você vai começar a suar muito, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Dá para tomar água no dia do campeonato? Dá, mas é sempre próximo ao palco e ainda assim abolhando a boca. Não é para ficar virando a garrafa no gargalo,
só um pouquinho, tá? É aí que entra o esquema do Gatorade, porque o Gatorade, ele tem todos os minerais que seu corpo necessita para se manter vivo, literalmente. Então, tanto que a gente falou do sódio, potássio, né, os minerais essenciais. Então, ele vai ter esse aporte ali durante o seu campeonato. Então, ele acordou de manhã, escovou os dentes, comeu, né? Os alimentos já tem água no alimento, mas aí ele comeu e molhou a boca. Passou assim na boca e foi pro campeonato. Chegou no campeonato, logo de cara ele tomou um pouquinho de Gatorade, tomou os orais que eu falei antes, e a gente ficou esperando ele subir. E foi assim o dia inteiro até o final do campeonato, tá? O carb up dele foi no dia, inclusive, que a gente fez o vídeo pro YouTube, tá? Se vocês não viram, depois vocês dão uma assistida lá. Eu não sei porquê, mas ficou bugado aqui em cima. Enfim, o carb up dele, tá? A gente fez um dia antes do campeonato, que a gente preferiu comer alimentos que não causassem nenhum inchaço abdominal, nenhum desconforto. Ali nos últimos dias o corpo fica mais sensível. E como ele tinha creme de arroz, assim, o creme de arroz que ele tem na casa dele, ele tem uma quantidade muito baixa de carboidrato. Muito baixa mesmo, tá? Mas a gente preferiu utilizar mesmo assim, porque o dele era gostoso, tinha um sabor legal. Então, café da manhã foi creme de arroz, aveia e fruta, e 1 grama de sal, tá? Refeição 2, eu tava na estrada, tava no meio da estrada lá dirigindo com 5 Monster, eu parei o carro no acostamento, ó, refeição 2, pá, foi de madrugada, porque ele acordou 5 da manhã. Então, refeição 2 eu mandei aqui para ele, e aí a gente já começou a comer mais uva passa, tá vendo, ó? Uva passa e banana, uva passa e banana, uva passa e banana, para ele ter o aporte de potássio dentro do físico dele, para não acontecer ele ficar flat e ele não perder a qualidade do físico ali, tá? Até inclusive falaram num podcast, carne de carne de porco, né, ajuda a secar e a puxar a água do físico. Não é a carne de porco, tá? É o potássio que está lá dentro dela, tá bom? O potássio ele tem essa afinidade de fazer isso. Então, refeição 3, mesma coisa, 1 grama de sal, arroz, tilápia, mamão, abacaxi, uva passa. E nessa refeição 3 é quando a gente foi lá treinar na Dallas, lá em, lá em Balneário, a gente foi fazer o vídeo. A gente foi fazer o vídeo depois de ele ter feito essa refeição, tá? Aí ele fez a refeição 4, mesma coisa da refeição 3. Refeição 5, mesma coisa também, só que a gente apostou mais em bananas agora, né? Mais 3 bananas para ter mais potássio. E a refeição e foi dormir. Detalhe, esse dia aqui, tá? Eu não coloquei aqui, mas ele tomou 100 ml de vodka, tá? Tomou 100 ml de vodka. 100 ml de vodka, e esses 100 ml aqui, ele fez uma caipirinha. Então, pô, ele pegou o limão, eu falei, ô, Lex, você vai tomar vodka pura? Ele falou, meu, vou, por que que você não faz uma caipirinha, então? Aí eu fui no mercado, foi eu e a Manuela no mercado, a gente comprou tudo que era para fazer, a gente comprou a manga, não, comprou mamão, comprou o limão, né? Aí chegamos lá na casa dele, aí ele fez a caipirinha, aí ele usou adoçante em vez de açúcar, tá? Fez a caipirinha e tomou um copão assim, ó, copão. Devia estar gostoso aquela caipirinha. Aí ele fez aí eu falei, meu, come macarrão em vez de arroz, só para te dar um gostinho a mais, né? Aí ele fez o macarrão com molho, ele pegou o filé e fez carne moída, e mandou para dentro, tranquilamente, tá? Comeu as uva passas, comeu a banana, a vodka e foi capotar. Dia seguinte, de manhã, físico dele já estava outro, bizarro, mudou de uma hora para outra. Por quê? Porque ele teve um aporte de carboidrato, potássio, sódio, né, que a gente foi tomando ali durante o dia, que no caso deu 5 gramas de sódio, né, ainda é pouco, inclusive,
e a vodka, que causou mais a parte da construção diurética, né? Ah, ele tomou espirolactona, tá? Ele tomou espirolactona no dia 30. Foi no dia 30 que ele tomou espirolactona. Ele tomou meio comprimido à noite e no dia 1 ele tomou meio comprimido de manhã. Só isso, tá bom? Por quê? Porque ele acordou no dia 30, ele acordou com um físico um pouco retílico, tá? Então ele estava descendo peso, legal. Ele não estava com o ponto ideal de potássio também, então ele não estava com o físico cheio, estava flat. Mas ao mesmo tempo, alguns locais que ele pegava no físico estava com uma capa ainda de água. Então a gente decidiu colocar um pouco de espiro. Mas foi quase nada. Aí na refeição 1 do dia do campeonato foi uva passa, 50 gramas de uva passa, 150 de mamão, 2 bananas, creme de arroz e whey. Ele comeu isso e foi para o campeonato. Só. A partir dali, foi só as outras estratégias que a gente fez, tá? Para ele subir no palco. Então, por exemplo, ó, uma semana antes ele estava assim, o físico desse jeito, tá? E no dia, um dia antes da competição, eu vou abrir aqui para vocês verem. Peraí. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Eu vou abrir aqui no YouTube. Deixa eu ver aqui. Mostrar, apresentar outra coisa. Legal. Eu abri o YouTube e já apareceu logo um maré turbo. Tá. Deixa eu entrar aqui só para vocês verem o físico. Aqui. Se não aparecer nenhuma propaganda, né? Aqui. Então, esse é o físico dele um dia antes da competição, né? Que já estava seco, muito seco, sartório marcando, diferença de musculatura bem cheia, bem interessante também, tá? Contraindo legal. E esse dia foi o dia que a gente foi lá treinar na academia, né? Na Dallas. A gente foi lá treinar. E aqui já dá para ter uma noção de como estava o físico dele. Então, por exemplo, extremamente cheio, com 3 refeições na barriga só. Tá? Então, esse era o ponto ideal que ele deveria estar. Perfeito. Uma preparação até que rápida, né? E bem maior do que ele estava antes, tá? Aqui tem uma parte que a gente mostra o físico dele. Acho que é aqui. Aqui, ó. Aqui que vocês vão perceber que ainda está um pouco flat, porque não está conseguindo mostrar as fibras do glúteo ainda. Vocês vão ver que no dia da competição ele já começa a mostrar legal, tá? Assim, foi uma preparação rápida? Foi. Se a gente tivesse mais 4 semanas, ele estaria mais seco ainda. Bem mais seco, tá? Aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui no dia do campeonato. Aqui foi bem de manhã, ele fez a refeição lá e a gente foi pro campeonato, e a gente fez esses takes aí, né? Não sei se dá para ver aí. Mas você vê que ainda tá um pouquinho flat, a gente foi enchendo durante a competição. Aqui foi bem cedo, cara, foi 7 da manhã. Ele foi subir lá 11 horas, meio-dia, então teve tempo, sabe? Teve bastante tempo ainda para ele subir. Então teve tempo para continuar enchendo e o físico ele vai comendo, tá? Vai comendo, 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 comendo. E o físico vai cada vez melhorando. Então, aqui, ó, vocês vão ver a perna dele, que é quando eu tô passando mais uma mão de retoque com óleo, né? Vocês vão ver agora.
Você vê que a perna dele já começou a entrar mais, né? Começou a puxar mais o físico. Então, o físico foi enchendo cada vez mais. Não sei se dá para ver aqui, ó. Ele vai descer para a parte daqui. Então, você vai ver que ele tá mais seco ainda, tá? Foi bem nessa hora que ele chegou no ponto do palco. Já era, acabou. Era só aquecer, né? Tomar o mel, o sal e subir no palco. Só que tem um detalhe. Quando ele subiu, ele nas finais, ele subiu melhor que na primeira vez que ele subiu, nas prévias, tá? Ele subiu ao Stewart aqui do lado. Esse moleque é bizarro, é bizarro. A diferença de glúteo do Stewart pro Leto, a diferença é gritante, é gritante. Mas é aquilo, o Leto, ele nunca treinou para ser um classic, tá? Ele nunca foi de treinar pernas, assim, de fato. Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo agora para ele ter pernas nessa qualidade, tá? Ele nunca fez isso antes. É a primeira vez dele, tá bom? Então, essa seria a ideia para daqui para frente. Deixa eu mostrar aqui outra. Beleza? Então, essa é a foto que eu mostrei para vocês, tá? Antes das prévias. Então, você vê que ainda conseguiria puxar um pouquinho mais, né? Principalmente, a gente puxou, né, durante o dia. Vocês vão ver as últimas fotos de como ele estava mais seco, tá? Mas aí era 7 da manhã, se eu não me engano. Bom, dá para ver que ainda tinha mais chão aí pelo dia, tá? Bom, aí aqui você já vê o resultado final. Aqui, na parte, aqui já é nas finais, tá? Olha como o físico dele chegou nas finais. Tava muito mais seco, muito mais denso, veia para todo lado e a pele mais puxada, tá? Isso foi de acordo com o que a gente foi comendo durante o dia, né? Na próxima competição, o que a gente poderia fazer diferente? Obviamente, uma preparação mais longa, né? Para não precisar ter esses errinhos ali que a gente teve. Para mim, foi uma preparação perfeita, por pouco tempo que a gente teve e por não saber nada do físico dele. Cada físico é diferente, né? Por não saber nada do físico dele, para mim foi perfeita essa preparação, tá? Foi um... Tivemos um feeling muito bom logo de cara. Então, para a próxima, a gente trabalharia um pouco mais de tempo, ficaria por mais tempo também, e conseguiria chegar com um físico maior e mais denso para a próxima competição, principalmente na parte de pernas e glúteos, que seria o maior foco que a gente está dando agora. Tá? A gente está trabalhando muito essas pernas, muito esses glúteos, muito mesmo, para ele tentar chegar 2 vezes maior ano que vem na próxima competição. Ele também subiu na Men's Physique, né? Na Men's Physique ele ficou em terceiro lugar, mas foi questão de pose. Como você pode ver a pose de frente, não conseguiu afinar tanto a cintura, tá? Comparado aos caras que estavam lá, eles estavam posando melhor. Só isso, tá? Então, por exemplo, aqui tem ele. Você vê, ó, aqui na pose de costas, ele não ficou tão para trás assim, tá? Mas, obviamente, comparado a esse cara, o Leto, ele tem a largura do latíssimo que a gente ficou trabalhando, ficou maior ainda, né? Só que olha a cinturinha dele, olha a cinturinha do Leto, entendeu? Isso contou muito. Que mais? Deixa eu ver. Agora, a questão aqui, pô, tem nem como falar, né? O Stuart, com essas pernas de elefante, e o Leto do lado. Então, a nosso objetivo é ter umas pernas desse jeito até ano que vem. Vai ser fácil? Não está sendo fácil. A gente está trabalhando muito para isso. Mas o menino, ele é bem dedicado e ele consegue. Então, aí está um antes e depois, tá? Do começo da prep, quando ele chegou até mim. E aí, do outro lado, ele no palco já todo seco, né? Sem fazer muitas loucuras, tá bom? Sem fazer muitas loucuras. É uma preparação bem tranquila, digamos assim. Então é isso. Obrigado por assistir aí tudo que a gente fez até agora. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aí para mim, tá? Se alguém tem alguma dúvida,
quer perguntar alguma coisa, pode mandar agora. Deixa eu ver. Se alguém tem alguma dúvida no YouTube. A aula ela vai ficar gravada, tá? Mas só para o pessoal da comunidade, tá bom? Então, só quem é da comunidade vai conseguir assistir a aula depois, tá bom? Vamos ver se alguém tem alguma dúvida. Não? Ninguém vai perguntar nada? Deixa eu ver. Ah, tá. Mandaram aqui, perdão, não tinha visto. Já vejo, peraí. Só tirar uma fotinha pro Insta. Peraí, já respondo. Nossa, que feio. Vamos lá, vamos às dúvidas. Ahn, Upper Lower, muito bacana, muito bem explicado, obrigado, Luiz. Quais parâmetros você está usando para ver a originalidade do clenbuterol? Assim, quais são os efeitos colaterais principais do clenbuterol? O primeiro seria a tremedeira, né, que é o básico, o aumento da frequência cardíaca, que ele não teve, tá? Os batimentos cardíacos, perdão. E a outra seria, acaba prejudicando o sono, um pouco de ansiedade. Então, tipo assim, não teve nada disso. Não teve aumento dos batimentos, não teve ansiedade, não teve problema no sono, não teve sudorese, não teve cãibra, não teve tremedeira, não teve nada, mesmo tomando 5 ml. Então, obviamente, era um clenbuterol falso, tá? O BOSS, que é um Science, que é um laboratório que a gente trabalha, cara, lá tem o clenbuterol, que a gente fala que é tutti-frutti, que é um azul. Que ali, cara, você toma 1 ml e você não aguenta. Você já fica todo eufórico, com tremedeira, já começa a ficar meio louco, sabe? Então, é muito difícil achar clenbuterol original hoje em dia, tá? É muito difícil mesmo. Por isso que, às vezes, eu tenho preparações que eu nem uso. A gente só usou clenbuterol porque estava lá moscando, né? Então, a gente acabou colocando por via das dúvidas, mas no final não fez nem efeito. Nem precisava ter colocado, tá bom? Deixa eu ver aqui. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode mandar, tá? Pode mandar. Deixa eu ver. Você pretende manter o upper lower para ele, o off todo, ou tem planos de mudar mais para frente? Assim, a gente vai manter o off inteiro. O off inteiro vai ser upper lower. Por dois motivos, tá? O primeiro é a rotina de trabalho dele. Então, como eu falei, o Leto é barbeiro, ele tem a sua barbearia, né? Ele é empresário. E pela rotina, treinar 4 vezes na semana fica muito mais viável para ele. E com isso a gente vai estimulando mais a força dele. Assim, o upper lower é muito bom para ganhos brutos, né? Sem muita definição de onde vai ganhar em pontos específicos. Porém, a gente precisa crescer muito a parte inferior,
Então fica mais vantajoso manter o upper lower mesmo. Já vai treinar inferiores 2 vezes. Talvez eu coloque glúteos 3 vezes na semana, tá? Isso daí eu vou avaliar com ele ainda se é possível fazer isso, porque aí a gente treinaria quase que uma wellness, que a wellness treina pernas e glúteos 3 vezes na semana. A gente só colocaria glúteo espaçadamente, né? Em vez de ele fazer 2 exercícios 2 vezes, ele faria 3 exercícios em 3 treinos em 3 vezes na semana, né? A gente poderia pegar um dia só, literalmente, um dia ele vai lá na academia, faz cadeira abdutora, elevação pélvica e um stiff, um RDL. Acabou. É isso que ele vai fazer na academia. Acabou. Vai embora para casa depois. Então a gente está pensando em fazer isso, né? Eu só estou vendo se a rotina dele vai dar certinho. São 3 exercícios só, literalmente 3 exercícios que ele ia fazer em um dia, tá bom? Isso daí a gente consegue fazer muito. Eu faço bastante em pessoas que têm deficiência em braços, né? Treino 3 vezes na semana. Ah, então é isso, galera. Ah, então é isso, gente. Obrigado aí para quem assistiu, tá bom? A aula vai ficar salva lá na comunidade sobre o Leto. E se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar no meu Instagram também, ou dentro da comunidade. Assim, como essa aula é gravada, ela vai ficar salva, né? Só que demora um dia para o Google Meet mandar para mim. Então, após esse um dia, entre segunda e terça-feira, está lá dentro já, tá bom? Então, eu tenho que esperar o Google Meet mandar. Obrigado, galera. Até mais. A gente vai se falando. Falou, Saraiva. Valeu, Eric.